usa aí o tio Ralph Hooper, o tio Lynn Taylor e o tio Michael Sanders, né? E depois entrou o tio Edgar, então, que foi o autor do ritual e se juntou aos trabalhos do castelo, junto principalmente com o tio Michael. E o primeiro mestre escudeiro, então, foi o filho do tio Michael Sanders. A ideia da ordem dos escudeiros foi justamente criar um espaço para os meninos mais novos interagirem com os Demolês. E o primeiro castelo, então, ele foi reconhecido lá em 1997 pelo Demolay International. A Ordem dos Escudeiros veio para o Brasil, então, em dezembro de 2002, com os esforços do Colégio Alumni lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que conheceu a Ordem dos Escudeiros lá nos Estados Unidos e trouxe ela para o Brasil. Então, os irmãos traduziram o ritual, apresentaram para o Supremo Conselho, que comprou a ideia, então, da fundação da Ordem dos Escudeiros, da vinda da Ordem dos Escudeiros no Brasil. Em 2010, então, foram produzidos os primeiros paramentos para a Ordem, foram criados os colares e demais organizações aí do castelo. E em 2017, o Demolay International, então, padronizou tudo isso, trouxe isso como um padrão, né, internacional, mudando o nome da Ordem dos Escudeiros, de Ordem dos Escudeiros da Távola Redonda, como era reconhecida até então, para apenas Ordem dos Escudeiros, atualizando símbolos, paramentos e demais questões, nomenclaturas. Houve alteração também ritualística, a inclusão do cargo de nobre cavaleiro, que passou a ser chamado, então, de preceptor. A maioria dessas alterações, elas vieram, né, para retirar alguns aspectos que tinham sido incorporados da Ordem de Molay e da Ordem da Cavalaria. Então, essa foi a mudança mais visível, assim, da simbologia, né? Então, a gente teve o brasão, que teve alteração, né? Saiu o símbolo da Ordem de Molay, entrou o elmo, e permaneceram aí os demais símbolos, o malhete da justiça, a espada da verdade e os livros da sabedoria. Então, a Ordem dos Escudeiros, como a maioria de vocês devem para meninos com idade entre 7 e 11 anos, 12 anos incompletos, no caso, o membro ele deve ser indicado por um escudeiro, por um maçom ou por um demolay, que possa garantir por essa criança, né? Bastando apenas a indicação. Não é necessário, então, para entrar na ordem do escudeiro, nenhum tipo de escrutínio ou votação. A indicação e a chancela desse escudeiro, ou do maçom ou do demolay, ele já garante por esse menino. E aqui eu fiz um recorte, meus irmãos, do Regulamento Geral do Supremo Conselho, onde ele traz aí qual que é o objetivo da Ordem dos Escudeiros. Então, a Ordem dos Escudeiros é para crianças com idade entre 7 e 11 anos, com o objetivo de preparar os participantes para serem futuros membros da Ordem de Molay. Então, vejam que a Ordem dos Escudeiros, ela vem justamente para dar continuidade aí nos capítulos e na Ordem de Molay. Qualquer capítulo, então, ele pode solicitar a fundação de um castelo, caso haja aprovação dos demolês ativos desse capítulo, em uma reunião para esse fim, e também a ratificação do Conselho Consultivo. E o capítulo, então, ele passa a ser o patrocinador desse castelo. Então, quem patrocina um castelo dos escudeiros não é uma loja, não é a maçonaria, é sim o capítulo da Ordem de Molay. O castelo é a unidade da Ordem dos Escudeiros, assim como um capítulo é para a Ordem de Molay, é composto pelos escudeiros regulares, pelo preceptor e pelo consultor, que é um membro do Conselho Consultivo escolhido para esse fim. O castelo, então, ele vai desenvolver atividades muito parecidas com o capítulo, reuniões administrativas, ritualísticas, filantrópicas, atividades recreativas, que vão estimular o crescimento e o desenvolvimento dos escudeiros. Então, os oficiais que fazem parte do castelo são o mestre escudeiro, primeiro escudeiro, segundo escudeiro, capelão escudeiro, mestre de cerimônia escudeiro, escrivão e tesoureiros escudeiro. E esses três primeiros, então, eles são eleitos pelos escudeiros ativos de um castelo.
Sobre os itens que são necessários para um castelo, é uma gama relativamente simples de itens. Os principais são a Espada da Verdade, o Malhete da Justiça e os Livros da Sabedoria, que ficam postos em cima da mesa, né? Os colares, então, na cor azul, com o emblema da Ordem dos Escudeiros, um para cada oficial, e também um colar para o preceptor do castelo. A toalha, com os símbolos, e os 3 malhetes, então, para o mestre escudeiro, um, para o primeiro escudeiro, outro, e para o segundo escudeiro. Sobre as atividades de um castelo, então, a principal, então, são as atividades ritualísticas, né, que devem acontecer ao menos uma vez por mês. E as pautas, elas vão tratar sobre temas variados, desde um feedback sobre aquilo que já aconteceu, a leitura de atas, expedientes, apresentação de trabalhos pelos próprios escudeiros, palestras, trabalhos que podem ser palestras, atividades que podem ser apresentadas pelos pais, por pessoas de fora, para vir trazer algum tema aí relevante para os meninos, né? As atividades ritualísticas, elas são de extrema importância, por isso é indicado ensaios ritualísticos para esse fim, né? Tanto para as cerimônias públicas quanto para as cerimônias fechadas, que por meio da repetição, então, vai proporcionar aos meninos, né, o aprendizado sobre as lições da Ordem dos Escudeiros e também a execução de maneira mais correta aí da ritualística. Durante as reuniões do castelo são permitidas, então, a presença dos escudeiros, dos demolês, maçons e pais ou responsáveis dos escudeiros. E um destaque aí para os pais ou responsáveis que a gente aconselha fortemente a presença deles, que serve também como incentivo para a presença dos próprios meninos nas atividades do castelo. Além disso, são estimuladas atividades em conjunto com o capítulo, né? Os demolês são vistos pelos escudeiros como um exemplo, né? Como algo a ser alcançado, né? Um dia ser um membro da Ordem Demolei. Então, atividades em conjunto com o capítulo Demolei são muito importantes, pois mostram para os meninos essa possibilidade, né? Atividades lúdicas também, atividades gincanas, atividades que vão descontrair e, ao mesmo tempo, trazer alguns aprendizados para os meninos. As atividades filantrópicas, essas também podem acontecer sempre em conjunto com o capítulo, né? Lembrando que os meninos, eles não têm tanta autonomia em virtude da idade, né? Então, estar sempre junto com o capítulo vai propiciar com que eles tenham essa gama maior de atividades. Arrecadação de fundos, os castelos também, às vezes, vão precisar de fundos para a realização de algumas atividades, para a compra de equipamentos e coisas afins. Então, a arrecadação de fundos também é uma atividade importante que pode ser desenvolvida. E atividades culturais, visitas a museus, cinema e afins, tantas quanto a criatividade permite. Como eu falei antes, a gente estimula fortemente o envolvimento das famílias dentro da Ordem dos Escudeiros. Quando a gente tem a presença da família, a gente vê o engajamento muito maior dos meninos. Então, a presença das crianças e dos pais, ela é muito recomendada, né? E fortalece um castelo. A gente percebe que um castelo que tem a presença dos pais, da família, é um castelo forte. Então, sempre que possível, tá inteirando os pais nesse movimento é muito importante. E é claro que também essa presença dos pais serve até para uma segurança dos próprios pais em relação à Ordem dos Escudeiros, né? Chega a ser estranho em algum momento os meninos, os demolês de 12 a 24, a 21 anos, estarem cuidando de outros meninos, né? Então, trazer os pais para perto também é muito importante. E aí a gente ressalta também duas questões muito importantes, meus irmãos e tios, que a questão da responsabilidade do capítulo patrocinador. Como vocês viram lá no Regulamento Geral do Supremo Conselho, quem é responsável pelo castelo é o capítulo que está patrocinando. Então, um capítulo que está presente nas atividades, que está aí engajando os meninos, que chama os meninos para perto das atividades do capítulo,
vai ter um castelo forte. Então, essa responsabilidade é dos capítulos e não dos tios maçons, não das lojas, né? Fortalecer a Ordem dos Escudeiros não é uma responsabilidade dos membros da Ordem de Molay. E isso aí vai trazer muitos reflexos no futuro para os próprios capítulos, né? Vocês puderam perceber que o objetivo principal da Ordem dos Escudeiros é criar meninos para iniciar nas fileiras da Ordem de Molay. Então, se a gente trabalhar muito bem dentro de um castelo, dentro das atividades com os escudeiros, com certeza a gente vai ter membros muito fortes para iniciar na Ordem de Molay. E a gente tem inúmeros capítulos, inúmeros exemplos positivos aí pelo Estado, e eu trago um exemplo aqui de São Miguel do Oeste, né, no nosso Castelo Escudeiro da Fronteira, no capítulo Reis da Fronteira, na atual gestão, na gestão 2022B, hoje a gente tem o primeiro mestre escudeiro a ser mestre conselheiro do nosso capítulo. Então, é um fruto que a gente plantou lá em 2015 que a gente está colhendo, já vinha colhendo antes e agora é mais marcante com esse irmão aí. Então, essa a ideia era ser uma explanação bem rápida, né? Mas eu agradeço a todos pela atenção e a gente fica à disposição aí, enquanto comissão, para auxiliar os irmãos no desenvolvimento das atividades, com dúvidas que possam surgir, e para fortalecer a Ordem dos Escudeiros aí no nosso estado. Obrigado, irmão Newton. Obrigado, irmãos da Comissão dos Escudeiros do Grande Conselho. Então, meus irmãos, essa parte inicial da apresentação era mais para falar um pouquinho o que é a Ordem dos Escudeiros, passar todas as informações ali sobre essa organização. A gente tem alguns irmãos aqui, talvez não tenham ainda esse contato com essa organização, né? Então, fica aí para dar uma ideia geral do que é a organização, para dar até uma situada nos irmãos. Então, agradeço muito os irmãos da comissão. A comissão está sempre à disposição de todos aí para tirar qualquer dúvida sobre a Ordem dos Escudeiros, né? O irmão Newton, tem o irmão Tiago Melo, e o irmão Ricardo César Martins, que é o nosso presidente, já foi presidente da Comissão Nacional dos Escudeiros. Então, né, tanto o irmão Newton como o irmão Tiago também já trabalharam com castelos nos seus capítulos, então todos eles com bastante experiência aí para passar para os irmãos, e como, destacando ali a fala do irmão Newton, que é o que a gente, o Conselho como diretoria, vem trabalhando bastante, é incentivar os capítulos a trabalharem com os escudeiros, né? O irmão Beva depois vai comentar um pouquinho, ali a gente hoje tem cadastrados no CISDM, são 16 castelos ao todo aqui em Santa Catarina, mas a gente tem informação, a gente fez esse levantamento, e tem 5 castelos ativos, trabalhando aí, fazendo reuniões, atividades no nosso estado. E uma das nossas propostas de gestão era incentivar a Ordem dos Escudeiros, para que os capítulos reativassem os seus castelos, ou novos capítulos fundassem novos castelos. Então, a gente vem trabalhando muito nessa parte, incentivar. A Comissão dos Escudeiros está à disposição para auxiliar os capítulos que têm esse interesse, né? Então, fica aí o contato dos irmãos ali para que queiram entrar em contato com a comissão. Agora, meus irmãos, eu vou passar a palavra para o irmão Beva, nosso grande secretário estadual, porque ele vai tratar sobre um assunto importante para castelos, que são os procedimentos que devem ser realizados junto ao Grande Conselho. São procedimentos bem simples, né? Não é nem de perto os procedimentos que os capítulos têm que fazer, né? Os capítulos têm procedimentos mais complexos, mas é importante para nós que vocês façam isso, né? Para fins absolutamente só de registro, né, das informações, registro de quem é o preceptor do castelo, quem é o consultor do castelo, registro das iniciações no CISDM, né, quem são os meninos que vão sendo iniciados nos castelos. Então, isso é muito importante para o Grande Conselho e também para vocês, para que tenha esse registro aí das atividades do castelo. Então, vou passar a palavra para o irmão Bevat, para fazer uma apresentação aqui sobre esse tema. Obrigado, irmão Gustavo. Só complementando o irmão Newton, para você ter uma ideia, a gente tem aqui na nossa sala de bate-papo o irmão Nicolas, que vai ser preceptor do Castelo Jaraguá e foi escudeiro iniciado. Então, a gente já tem aí um escudeiro sendo preceptor. Então, um negócio bem bacana. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, meus irmãos. Vocês estão vendo a apresentação aqui, a tela da apresentação? Sim, sim. Sim? Beleza, então, meus irmãos. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre
alguns procedimentos dos castelos, né? Antes eu quero me apresentar, eu sou o irmão Berva, grande secretário estadual na função, né? A gente tem o irmão Brandão, que é o nosso grande secretário estadual adjunto, tá? Então a gente sempre está à disposição aí de vocês para a gente tá tirando as dúvidas e fazendo os procedimentos da forma correta, né? Hoje, na nossa conversa, eu vou fazer uma pequena apresentação dos castelos do nosso estado, onde eles estão, né? A segunda etapa aí que a gente vai falar do processo de regularização dos castelos, que é para estar acontecendo agora durante o início do ano. Depois falar como funciona o processo de iniciação, né? Dentro do CISDM, claro. E o processo de nova administração dos castelos e algumas considerações finais eu vou trazer aí para os irmãos, tá? Inicialmente, a gente, como o Gustavo já falou há pouco, a gente tem 16 castelos no nosso estado, né? São esses aqui. A gente tem Fraiburgo, Balneário, Caçador, São Miguel, Curitibanos, Lages e assim por diante. Aí os irmãos podem ver, não vou falar para não tornar cansativo, mas dos quais, dentro do sistema, 8 deles estão em situação ativa e 8 em situação inativas, mas como o Gustavo falou, desses 8 ativos, a gente sabe que efetivamente trabalhando são 5, que são Castelo Jaraguá, o Escudeiros da Fronteira, o do Cavaleiros, do Vale do Itajaí, o Estrela do Terceiro Milênio, e agora o mais recente, que é o Fortaleza de Sagres de Lages, que foi o nosso última fundação de castelo aqui no nosso estado, tá? Então, meus irmãos, o processo de regularização do castelo, como ele funciona, né? Inicialmente ele está descrito na nossa circular, a gente fez uma circular só explicando sobre o procedimento, né? E são 4 passos, 4 etapas que são bem tranquilas, né? A nossa primeira etapa é o envio da declaração de eleição dos cargos administrativos do castelo, que são mestre escudeiro, o primeiro escudeiro, o segundo escudeiro, o consultor do castelo e o preceptor. Esse envio desse documento deve ser por e-mail dos grandes secretários, né? Tem na circular tudo bonitinho. E o que é essa declaração de eleição que a gente pede? É um documento, meus irmãos, ela não substitui uma ata de eleição, né? Nem nada nesse sentido, mas é um documento para facilitar a comunicação do Grande Conselho com as organizações, né? Então a organização traz as informações mais filtradas para a gente, né? Então esse documento, essa declaração vai pedir os dados do castelo, o nome do menino que foi eleito mestre escudeiro, primeiro e segundo escudeiros, a data de nascimento deles, que para a gente é importante, né? Para saber se eles vão poder serem instalados. Daí também a gente tem a descrição ali para o preceptor e para o consultor do castelo. E esse documento, meus irmãos, é importante dizer que tem que estar devidamente assinado. Documento sem assinatura a gente não aceita, a gente devolve. Então, essa declaração, quem vai assinar é o mestre escudeiro, o consultor do castelo do momento da eleição e o preceptor também do momento da eleição, né? Quais são os pré-requisitos para ser preceptor e consultor do castelo? Está tudo no nosso regulamento ali do Supremo Conselho, como o irmão Newton trouxe, né? O artigo 61 fala do preceptor, que ele será eleito pelos demoleis ativos do capítulo, então é um representante do capítulo para com a ordem dos escudeiros. Então, ele pode ser um demolei ativo com mais de 18 anos ou um sênior regular, que não tenha feito 25 anos. É o que o regulamento do nosso Supremo fala, e ele também não pode ser iniciado na maçonaria, porque senão, se iniciar na maçonaria, vai poder ocupar a função de consultor do castelo, que deve ser um maçom regular e não tem que estar necessariamente vinculado ao conselho consultivo do capítulo patrocinador do castelo, né? E esses 2 cargos têm mandatos de duração de 1 ano. Então, sempre, por exemplo, agora, no início do ano, vão ser eleitos o consultor do castelo e o preceptor, para até o final do ano e início de 24 ser outra dupla trabalhando, né? Realizado o envio dessa declaração de eleição, a segunda etapa é a responsabilidade do Grande Conselho, né, que vai fazer a conferência dessa documentação. Estando tudo certo, vai informar para abrir o pacote no CISDM. A gente pede
que por procedimento interno nosso, que isso seja feito após a conclusão da regularização do capítulo, tá, meus irmãos? Mas isso é uma questão interna nossa. Para abrir o pacote no SysDM, os responsáveis do castelo vão ter que fazer um pacote que vão conter essas 3 informações, que é a atualização anual dos meninos do castelo, o registro do preceptor e o registro do consultor, que vai ser a filiação ou cadastro do consultor para o ano de 2023. Eu vou aqui abrir o SysDM para vocês, meus irmãos, para a gente conversar um pouquinho sobre como fazer esse pacote, tá? O Supremo me deu um cadastro aqui de castelo para a gente poder fazer esse pacote. É bem simples. Na binha esquerda aqui do SysDM, vocês vão aqui no espaço honrarias, pacotes e prêmios. Vocês vão clicar aqui e vai existir a opção pacotes. Aqui a gente tem, primeiro, acima aparente, né, a opção de consultas de pacotes. Então, quando vocês tiverem algum pacote do castelo, consultar alguma situação passada, sempre nessa parte de consultas de pacotes. Mas o que vai interessar para a gente agora é aqui, criar pacote, novo pacote de castelo. Os irmãos vão entrar. Aqui eu estou como administrador do Castelo Jaraguá. Então, vou clicar aqui na opção criar pacote. O pacote foi criado, agora a gente tem que acrescentar as informações. Deve vir na opção editar pacote. Aqui, então, a gente vai ter a atualização anual. O que é atualização anual, meus irmãos? Eu vou só abrir para mostrar para vocês. Aqui a gente tem toda a história dos meninos de Jaraguá do Sul que foram cadastrados, os meninos que iniciaram, que participaram do castelo. Então, aqui a gente tem a possibilidade de dar a atualização cadastral deles. O menino que é sênior a gente não vai conseguir fazer. E deixa eu achar alguém. Ó, por exemplo, o João, aqui, hoje ele se encontra como afastado, mas a gente pode tornar ele ativo. Então, o castelo vai filtrar aqueles meninos do castelo que estão participando e aqueles que não estão. Os que não estão vão colocar como status afastado, os que estão ativos como status de ativo. Por exemplo, só para a gente dar continuidade, eu vou botar aqui esse João aqui como ativo. Eu dou o buscar aqui e incluir. Ó, a gente incluiu o registro aqui dos membros. Aqui ele puxa todos os meninos que são sêniores, por isso que vai aparecer esse número de 62. Dentro do mesmo pacote, a gente vai ter aqui a opção do consultor, né? Cadastro ou filiação. Qual a diferença desses 2 pacotes, meus irmãos? Aquele tio que vai ser consultor do castelo, que nunca participou de conselho consultivo, ele tem que ser maçom, mas não é sênior demolei, ele nunca teve acesso ao SysDM, ele vai ser colocado como consultor na opção cadastro, porque aqui a gente vai ter que colocar todos os cadastros da vida dele, tá? Então, a gente vai ter essa opção aqui de colocar todos os dados, tá? Quando for alguém que já participou da Ordem de Molay, a gente vai procurar ele aqui como consultor filiação, e aí a gente pode buscar ele pela ID, tá? Então, vai ter que buscar, por exemplo, eu sei que o Felipe Murral tá aqui, de Jaraguá, vamos usar ele. Opa! Felipe Murral, vamos buscar aqui, ó, se ele fosse o consultor do castelo, tá aqui a opção, a gente vai incluir ele como consultor da organização, tá? Então, vou colocar como se fosse o Felipe agora, para fins de exemplo. A gente vai dar o ok aqui, e a terceira etapa é o registro do preceptor. O registro do preceptor aqui, eu também vou adicionar esse membro. Aqui, ele dá a opção de vários capítulos, mas, por óbvio, a gente vai selecionar alguém de Jaraguá aqui. Vamos procurar aqui o Nicolas, que vai ser o consultor de Jaraguá do Sul. Tá aqui o Nicolas, a gente dá o incluir. A gente fez também o cadastro do preceptor. É isso, essa parte do SysDM é essa, meus irmãos. Vocês vão dar a opção concluir, vão dar o sim, o pacote está concluído. Com o pacote concluído, meus irmãos, a gente da grande secretaria, a gente vai receber essa informação, né? Deixa eu voltar para a apresentação. A gente vai receber essa informação, a gente é notificado, a gente vai conferir as informações com a declaração e com o pacote. Não, realmente, o irmão que foi eleito está
é realmente o que está no pacote, a gente vai dar um ok para vocês. Com esse ok, meus irmãos, vocês vão ter que fazer o pacote de cadastro da administração, tá? Que é um pacote no SysDM também, que eu vou mostrar na próxima etapa. E vão ter que fazer a solicitação de cerimônia no site do Demolei SC, com pelo menos 15 dias de antecedência. Esse aqui é o nosso site do Demolei SC. Vocês vão clicar nessa opção aqui, solicitações de cerimônia GCE. Vocês vão entrar nesse campo. É um Google formulário. Vocês vão conseguir cadastrar o nome do castelo e só colocar a data em que vocês pretendem fazer a cerimônia, tá, meus irmãos? Que daí a gente vai publicar um ato para vocês fazerem a leitura dele no momento oportuno ali na cerimônia, tá? Então, esse é o processo de regularização do castelo. É mais tranquilo. O processo de iniciação, meus irmãos, a gente vai ter 3 etapas nele. Uma etapa antes, uma no dia da cerimônia e uma após a cerimônia, tá? A etapa anterior à cerimônia, com uns 15 dias de antecedência que vocês pretendem realizar a atividade, a cerimônia de instalação, vocês têm que abrir um pacote no SysDM para cadastrar esses meninos que vão ser iniciados, né? Eu vou também aqui voltar para a gente acessar o SysDM para a gente simular um pacote desse, tá? Aqui, de novo, vocês vão ter a opção de criar um novo pacote. Vamos criar um novo pacote. Também da organização, no caso, Castelo Jaraguá. Eu vou aqui, iniciação à ordem dos escudeiros. Vou clicar aqui na opção, dar um adicionar. E aqui a gente vai ter que colocar as informações do menino que vai iniciar. Então, o nome do menino, a data de nascimento, o e-mail dele. Aqui a gente tem uma situação, tá, meus irmãos, que eu acho que é importante observar. Acontece bastante, como os meninos que iniciam no castelo são meninos novos, entre 7 e 11 anos, muitos deles não têm e-mail ainda. Aí o pai e a mãe vêm querer cadastrar o e-mail deles como responsáveis, né, do menino. Só que vamos supor, o pai já é membro do conselho do Demolei, já tem o cadastro, o SysDM não vai aceitar e-mail repetido, tá? Então tem que ter um cuidado aí na hora do e-mail. Às vezes recomendar aos pais que façam um e-mail para o menino, algo nesse sentido. Às vezes botar o e-mail da mãe, só que às vezes a mãe participa do clube de mães também, e o clube de mães está cadastrado também, existe essa situação. Tem que colocar o telefone dos responsáveis, o nome do pai, da mãe do menino, selecionar. Só deixa eu te interromper, claro, nessa questão do e-mail. O importante é ter um e-mail, de repente, como tu falou, cria para o menino, e claro, os pais ficam administrando isso aí, porque no futuro, se esse menino por querer acessar o SysDM por algum motivo, a recuperação de senha do SysDM é por esse e-mail que foi cadastrado aqui. Então, é importante não cadastrar um e-mail falso ali, tipo qualquer coisa, @gmail.com, só para fazer o sistema aceitar, passar pela validação do sistema, porque lá na frente pode dar problema, porque a hora que precisar acessar esse cadastro, vai recuperar a senha, daí a senha vai para o e-mail errado, não recebe, dá problema. Então, assim, o ideal é usar um e-mail válido aqui, né? Isso, perfeito. E até assim, daí podem vir pedir para a gente do Grande Conselho para mudar o e-mail, a gente não pode, tem que ser só o Supremo. Então é um pouquinho mais burocrático, não é tão simples depois ajustar isso, tá, meus irmãos? Então a gente daí tem a questão de colocar o endereço do menino, a data, aqui a data do grau é a data da cerimônia, que pretendem realizar a cerimônia. Aqui o ID do proponente, aqui pode ser, às vezes o menino está sendo iniciado, está sendo indicado pelo irmão dele, que é Demolei mais velho, pode colocar aqui a ID de quem está indicando ele, que vai ficar esse registro histórico bacana. Preenchidas essas informações, né, vai dar o concluir, a gente do Grande Conselho também vai receber essa notificação que foi feita o pacote, e é isso que a gente vai precisar para esse momento dentro do SysDM, tá, meus irmãos? Então, o menino vai fazer a cerimônia. Aqui o nosso irmão Newton já falou, né? Mas também quem vai poder iniciar no castelo, né? Que são meninos entre 7 e 11 anos do sexo masculino, né? Então, o irmão Newton já falou, eu vou pular aqui rapidinho. A segunda etapa é no dia da cerimônia, meus irmãos. A gente vai publicar um ato, vai ser mandado por e-mail para o consultor do castelo e para o preceptor.
e esse castelo deverá ser lido, né, que vai falar o nome dos meninos que vão participar da cerimônia, e essa leitura deve acontecer depois da cerimônia de abertura e antes da cerimônia de iniciação. Então, o castelo abriu a cerimônia, o mestre escudeiro pode ele ler, ou pedir para alguém na reunião ler esse ato, tá? E depois, né, a gente tem uma etapa após a cerimônia, que é novamente no CISDM, que o castelo deverá informar a presença ou não dos candidatos, tá? Eu não tenho como a gente simular aqui, então eu botei uma fotinho. Os irmãos vão ali daí naquela opção de consulta de pacote, vão pegar o número do pacote de iniciação que fizeram, vão consultar e vai aparecer a opção aqui, ó, iniciação à ordem dos escudeiros. Aí vai estar o nome de cada menino, vocês vão clicar em cima do nome e vai ter a opção de dar a presença ou a ausência. Então, só assim vai aparecer o nome dos meninos no sistema, só depois desse ok de presença, tá, meus irmãos? Aí, agora a gente vai falar um pouquinho do processo de nova administração do castelo. Como eu falei anteriormente, o preceptor e o consultor vão ter um mandato de 1 ano, mas os meninos, que é o mestre escudeiro, primeiro escudeiro e segundo escudeiro, eles têm mandatos de 6 meses, então eles sempre têm que trocar no início do ano e na metade do ano. Esse é o procedimento para a gente fazer na metade do ano, tá, meus irmãos? Também é um processo de 4 etapas, que é bem tranquilo. A gente, aqui só mostrando, né, que segundo também o nosso regulamento geral do Supremo, que diz que as eleições as gestões são de 6 meses, e a gente tem que ter daí no final da gestão uma reunião só para eleger os meninos que vão dar continuidade no castelo, nas atividades do castelo, né? Então, a primeira etapa é o envio da declaração dos cargos administrativos, agora só do mestre escudeiro, primeiro e segundo. A gente, em momento oportuno, mais próximo do final da gestão, vai mandar um modelo que não tem aquele mesmo que eu apresentei anteriormente, só sem a opção de alteração ali do consultor e do preceptor, tá? O grande conselho vai dar a conferência dessa documentação, estando tudo certo, vai falar, ó, façam um cadastro da administração, que eu vou mostrar agora no CISDM, e vão poder solicitar a cerimônia naquele mesmo espaço que eu mostrei anteriormente, tá, meus irmãos? Então aqui eu vou mostrar de novo no CISDM rapidamente como que faz o pacote de nova administração aqui. Eu vou cancelar esse pacote aqui, só para a gente poder criar um novo, meus irmãos. Então, novo pacote, de novo Castelo de Araguá, criei o pacote, a gente vai editar, e aqui é o cadastro de administração. É bem tranquilo, a gente vai adicionar esse pacote. Aqui a gente tem que botar, eu não vou conseguir preencher, mas por isso tem que saber de cabeça as IDs dos meninos. Então, o mestre escudeiro foi eleito, a gente vai pôr a ID dele, vai puxar o nome, e assim dos outros cargos. A gente sabe que os 3 primeiros são eletivos, mas pode botar a nominata de todos os meninos que vão ocupar os cargos, né, do castelo, e daí a gente tem que dar o período. No caso, seria 2023 para a primeira gestão ou para a segunda. A gente vai incluir essas informações que não vai dar e vai dar o concluir no pacote novamente, tá, meus irmãos? Então, basicamente, esse é o cadastro de administração que vocês vão fazer agora e no meio do ano. E como eu disse, E como eu disse anteriormente, né, vocês vão fazer de novo a solicitação no nosso site para a gente ter a data que vocês pretendem fazer a cerimônia. Tem agora algumas considerações finais, meus irmãos, que a gente do Grande Conselho tem trabalhado para melhorar esse trabalho da Ordem dos Escudeiros, para ajudar, né, para tornar mais claro. Então, a gente vai estar nos próximos dias publicando um decreto que vai explicar novamente isso que eu falei para vocês, tornando mais claro esses processos, para que o GCE também possa, numa perspectiva boa, cobrar os castelos, cobrar o consultor, o preceptor, para que façam esses procedimentos, né? Para que a gente consiga ter mais organizados os números do castelo, os meninos que iniciam, para a gente ter isso mais organizado e até como um processo histórico do menino que iniciou na Ordem dos Escudeiros, para ter a data que ele iniciou, bonitinho, os cargos que ele passou, para quando ele se tornar Demolay, ele ter esse histórico da vida dele, né, dentro da organização da Ordem Demolay. É importante destacar
que o Castelo é uma organização que não tem custos, então fazer esses cadastros, fazer a regularização anual, fazer o pacote de iniciação não tem taxas, é uma organização que não tem taxas, né? Então é mais um incentivo para que as atividades do Castelo continuem a todo vapor. Agora, algumas dicas mais paroquiais para que os irmãos mantenham os dados atualizados, principalmente e-mail, tenham no SysDM também tudo atualizado para que a gente possa consultar e entrar em contato com vocês. Fiquem atentos aos prazos e às nossas comunicações do Grande Conselho. Aquele prazo de 15 dias ele é muito importante para a gente ter uma margem para poder fazer o ato, para a gente, se tiver algum erro, a gente corrigir, para que não atrapalhe o cronograma das atividades do castelo, de não ter um ato no dia da iniciação, não vai poder fazer a iniciação. Então, para a gente ter esses cuidados. Quando eu publicar um ato lá, não deixem para olhar no dia, se tiver, às vezes tem algum errinho, alguma coisa, para a gente poder sempre estar conversando e atualizando as informações. Sempre respondam os WhatsApps, meus irmãos, se a gente mandar mensagem aqui, a coisa está feia, a gente está querendo ajudar. E, por fim, leiam os documentos e circulares que a gente envia, que ali estão a maioria das dúvidas que vocês têm, e persistindo, vocês podem nos procurar, tá, meus irmãos? Então, mais uma vez, eu sou o Bervar, esse aqui é meu telefone, meu e-mail, o Brandão também, o telefone e e-mail dele. O Brandão só tem cara de bravo, não é não, tá? E seria isso, meus irmãos. Obrigado pela atenção e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, irmão Bervar. Então, como os irmãos puderam perceber, né, são procedimentos simples, procedimentos que não têm custo nenhum para o castelo, né, são apenas procedimentos para que a gente possa fazer os devidos registros, né, no SysDM, né, na Secretaria do Grande Conselho, para que a gente possa ter essas informações de quem está ocupando os cargos, quem são os responsáveis, quem são os meninos que estão iniciando a ordem de escudeiros, para que a gente possa ter informações, dados, números, que a gente consiga, quando precisar dessas informações para fazer algum trabalho para a ordem de escudeiros, a gente tem essa informação. Hoje, é difícil a gente trabalhar porque a gente não sabe ao certo quantos escudeiros têm iniciado em Santa Catarina, a gente não sabe ao certo, mais ou menos assim, a gente sabe, mas não tem tanta certeza em algumas informações, então é importante que a gente tenha isso bem certinho para que o Grande Conselho consiga trabalhar, o Gabinete Estadual também consiga trabalhar a ordem dos escudeiros. Eu não sei se ficou alguma dúvida por parte dos irmãos em relação a algum procedimento de secretaria ali, abertura de pacote, alguma documentação que tem que ser encaminhada. Os irmãos podem ficar bem à vontade para abrir o áudio aí e pedir a palavra ou levantar a mão, enfim. Gustavo, só antes, talvez, na nossa circular número 18, a gente tem um linkzinho lá que tem os modelos de documentos, né, para fazer download. E só uma coisa que não ficou na planilha, na apresentação, mas que está na circular, é a existência hoje da declaração de patrocínio dos capítulos com os castelos, tá, meus irmãos? Com a mudança do Supremo, com o processo de unificação, a gente está padronizando alguns documentos antigos e existe esse documento, que é uma declaração que o capítulo fala que patrocina o Castelo dos Escudeiros. É semelhante ao que as lojas têm com o capítulo. Então, também tem esse documento disponível lá para ser enviado para a gente ter todo esse histórico aí bem desenhado e arquivado. Exatamente, irmão. Obrigado aí pela lembrança da questão da declaração do patrocínio de capítulos, né? Eu mandei ali no chat o link do nosso site que fala da regularização anual. Então, é um site que tem todas as informações que o Bervar passou, tem link para fazer o download do modelo dos documentos, tem o link para download da circular, então tem todas as informações que os irmãos vão precisar. Irmão Ricardo, nosso presidente da Comissão dos Escudeiros, levantou a mão, fica à vontade para usar a palavra, meu irmão. Obrigado, Gustavo. Bom dia, meus irmãos e sobrinhos. Eu queria chamar a atenção de vocês de uma... Óbvio, já foi falado, é importantíssima a participação do castelo, do capítulo, né? Ele participa do processo de fundação, sem o capítulo aprovar, não tem castelo. Mas eu queria lembrar vocês que não é só fundar um castelo, é mantê-lo. Eu
enquanto estive na presidência da Comissão Nacional, eu pude ver a dificuldade que é engajar os demolês a se manterem presentes nas sessões e atividades do castelo, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada internamente em cada capítulo, principalmente nos capítulos que estão sendo formados. Ó, vocês vão querer formar o castelo por quê? Mas vocês vão participar? Né? Então, isso tem que estar bem alinhado desde o comecinho, para depois não ter dor de cabeça para escolher quem vai ser o preceptor, etc. E outra coisa que eu queria alertar, né, o Castelo de São Miguel já tem cerca de 7 anos. Eu participei de outras reuniões de outros castelos, né? O Berward também tem uma baita experiência, assim como o Newton e o Mikael. Então, a gente pensa que o castelo é só aquela atividade lúdica, mas, na verdade... Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com o ventilador ligado aqui, que tá calor do caralho. Não tá chiando. Tá ótimo o áudio. Tá. A gente pensa que o castelo é só aquela coisa lúdica, de brincadeira, mas se a gente for prestar atenção na ritualística do castelo, né, lendo o ritual, ele tem ensinamentos que são tão profundos ou até mais que os da Ordem Demolei, sem falar que eles são mais factíveis para os meninos daquela idade e para qualquer adolescente. Ó, vamos pegar, por exemplo, os 3 principais oficiais, né? Eles têm os símbolos dele, os livros da sabedoria, a espada da verdade e o malhete da justiça. E o ritual deixa bem claro que tem que ser seguida essa ordem para o guri se candidatar a mestre escudeiro. Gente, o tio Sanders, quando bolou o ritual, ele foi muito feliz, porque vamos parar para pensar. Primeiro, o cara tem que adquirir a sabedoria para, por meio, através dos livros, para, por meio da espada da verdade, discernir o que é certo do que é errado, né? A espada é um símbolo antiquíssimo de verdade, né? Para somente então poder agir com justiça no que ele vai determinar. Eu acho que é interessante a gente ter atividades lúdicas, mas o mundo ideal seria que nessas atividades os preceptores tentassem incutir essas ideias na mente dos escudeirinhos. Espera aí, vamos ver primeiro o que é certo. Vamos primeiro saber de todos os fatos, para daí tirar o que é certo e o que é errado, para daí a gente tomar uma decisão, tá? Isso é uma coisa que todos nós, demolês, maçons, grau 33, etc., a gente deveria levar para a vida e agir dessa maneira no nosso dia a dia. Isso está disponível para gurizinho na tenra idade, né? Em que eles ainda não têm os vícios que a gente tem. Então, eu gostaria de chamar a atenção disso, principalmente dos futuros preceptores, para que aproveitem a estrutura que o Supremo Conselho e o Grande Conselho de Santa Catarina oferecem desse castelo para tentar, a médio e longo prazo, mudar a nossa sociedade. Seria isso, espero que eu não tenha sido muito enfadonho aí. Não, meu irmão, que isso, eu acho que é importante essa palavra do irmão, porque o irmão tem essa experiência de vivência no Castelo de São Miguel, de já ter presidido a Comissão Nacional, então acho que essa experiência, essa vivência do irmão e compartilhando isso com todos, eu acho que é muito importante para o pessoal se aprimorar para fazer um trabalho melhor nos nossos castelos, né? Eu acho que essa questão de que o irmão tocou sobre bom, fugiu a palavra, mas fazer com que o capítulo se envolva com o castelo é muito importante, e eu acho que uma forma de colocar isso para o capítulo é que o investimento na Ordem dos Escudeiros, na realidade, é um investimento no capítulo. A gente viu aqui, foi dado vários exemplos aqui, né, de escudeiros que iniciaram lá e hoje estão ocupando cargos no capítulo,
no próprio Castelo e vão continuando, vão pondo cargos de liderança na Demolei, né? Isso mostra que vale a pena um investimento no Castelo, vale a pena, mas é difícil tratar, são crianças, tal, é muita responsabilidade, sim, mas só que tem que ver o lado bom, né? Ver por esse lado que é um investimento no futuro do capítulo, porque depois fica muito mais fácil de tu encontrar candidatos para iniciar nas fileiras do capítulo. Meus irmãos, eu não sei se o pessoal, os meninos do gabinete estadual, o Carlito, o Antônio, querem usar a palavra para, enfim, passar alguma informação no gabinete, alguma coisa, podem ficar bem à vontade. Não, na verdade, só agradecer a oportunidade e parabenizar o Grande Conselho pela iniciativa, tanto nesse treinamento para tesoureiros e agora treinamento para castelos. Espero que todos os senhores tenham aproveitado e só colocar o gabinete estadual à disposição, né, para qualquer tipo de atividade que o gabinete possa auxiliar todos os senhores. Mas muito obrigado pela oportunidade, parabéns novamente pela iniciativa de capacitar as nossas futuras lideranças para esse ano e estamos sempre à disposição. Obrigado. O Michael fez um comentário aqui, não sei se vocês querem tratar acho que a campanha nacional de incentivo à excelência Castelos, né? Se tem um grupo já para preceptores disponível, que a gente pode até, inclusive, encaminhar os editais dessas campanhas. A gente vai fazer, já tem de 2022, mas vamos fazer 2023 também, um grupo que a gente tem de preceptores e consultores de castelo. A gente tem esse grupo ali, com os castelos que a gente tem essa informação que estão trabalhando, né? E aí a gente pode adicionar vocês ali também, e aí vocês disponibilizam essas informações das suas campanhas, pode ser? Perfeito. Só para dar um panorama geral, essa campanha nacional de incentivo à excelência para castelos é um programa baseado também na campanha para mestres conselheiros, que é direcionado para o preceptor do castelo, e lá tem alguma série de atividades obrigatórias que o consultor, enfim, a administração tem que fazer ali no castelo, e que vão garantir, então, que essa gestão seja de excelência. Então, tem várias atividades obrigatórias, várias atividades que são caracterizadas como básicas para a administração do castelo em si. Então, nós, principalmente aqui da representatividade juvenil, fortemente recomendamos que vocês participem de tudo isso, para que vocês possam ter um direcionamento um pouco maior, um norte, na verdade, para a gestão de vocês, né? Então, é um programa bem legal que vale muito a pena participar. E, logo em seguida, a gente pode encaminhar os editais e explicar um pouquinho melhor como é que eles funcionam, né? Certo, obrigado, irmão Carlito. Mais alguém? Alguma dúvida, meus irmãos? Podem ficar à vontade. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, então, meus irmãos, era o que nós tínhamos para passar para vocês. Nos próximos dias, como o irmão Berros falou, a gente vai estar publicando esse decreto para oficializar esses procedimentos aí que nós vamos adotar no Grande Conselho, né? A gente preferiu fazer dessa forma porque a gente percebeu, né, que os castelos, o pessoal estava um pouquinho ainda se habituando como é que tinha que funcionar os castelos, então antes de cobrar qualquer coisa de vocês, a gente primeiro preferiu fazer esse treinamento, depois publicar a legislação certinha, e daqui para frente a gente vai começar a cobrar mais essa parte ali administrativa, tá? Como vocês estão percebendo, a reunião está sendo gravada, porque depois a gente vai também disponibilizar essa reunião para quem não pôde estar presente, né? Vamos disponibilizar também os materiais que foram aqui apresentados, as apresentações que foram passadas, enfim, todos os materiais necessários para os irmãos vão estar disponíveis, a nossa comissão ali também está disponível aos irmãos, né, para os irmãos precisarem, né, nesse grupo que eu falei ali dos preceptores e consultores de castelo também vão estar incluídos os irmãos da comissão. Então, o que os irmãos precisarem do Grande Conselho, da comissão, de ajuda para desenvolver as atividades dos castelos, a gente vai estar sempre à disposição dos irmãos. Tá certo, meus queridos? Então, agradeço novamente a participação de todos aqui, os membros da diretoria, do gabinete, da comissão. O nosso irmão já acabou deixando a reunião, mas estava nosso oficial executivo aqui da quinta região, o irmão Giovanni, enfim, todos que se fizeram presentes no dia de hoje para participar desse treinamento. Agradecemos muito, desejar um ótimo final de semana, uma ótima semana, um ótimo ano de trabalho para todos, né? E qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço, meus irmãos. Muito obrigado.